Toda a minha família tem o dom de contar histórias. Meu nome é Sandra e vou compartilhar com vocês um estranho caso que aconteceu com meu primo Daniel, quando ele fazia seu estágio de medicina em uma zona rural. O Dani nunca foi o tipo de pessoa que acreditasse em coisas sobrenaturais. Como médico em formação, sempre buscava explicações lógicas para tudo, mas depois do que ele viveu naquelas montanhas de Minas, ele nunca mais viu o mundo da mesma forma. Era seu primeiro ano de práticas numa comunidade isolada que não me recordo o nome. Só sei que é um lugar pequeno, onde todo mundo se conhece, com ruas de terra, poucas casas com luz e gente simples que vive bem com o que tem. Numa noite, quando ele já estava deitado, alguém bateu à porta do consultório, que também servia de dormitório. Do lado de fora, um homem com expressão aflita suplicava que ele fosse atender o irmão, que teria sido mordido por uma cobra e estava passando muito mal. Sem perder tempo, Dani pegou sua maleta e seguiu o homem. Lá as casas ficavam muito distantes umas das outras. Eles caminharam por um bom tempo em plena noite, guiados apenas por uma lanterna de mão que mal iluminava o caminho de terra cercado por árvores. Ali só se ouviam os latidos distantes dos cachorros e o som dos outros animais no meio do mato. Depois de muito andar, chegaram a uma casa simples, feita de barro e com telhado de lona. Dentro, sobre um tapete de junco, estava o paciente, um homem de uns 40 anos, com o braço direito muito inchado e o corpo suado. A pele dele estava pálida e os olhos pareciam sem foco. Meu primo se apresentou, fez algumas perguntas básicas e tentou entender a situação. "Você viu que tipo de cobra te mordeu?" perguntou Daniel, examinando a ferida. O homem balançou a cabeça. "Não vi, filho. Não sei o que foi exatamente, mas alguma coisa passou se arrastando rápido entre as pedras. E aí senti a picada. Por isso acho que foi uma cobra." Daniel não perdeu tempo e aplicou o antídoto. "Segundo meu primo me disse, naquela região mordidas de cobra e outros bichos venenosos são comuns, por isso os médicos são preparados para lidar com esse tipo de emergência. Ele já tinha tratado casos semelhantes antes, alguns até graves, mas nunca viu o veneno agir tão rápido. Depois de aplicar, ficou ao lado do paciente esperando que ele melhorasse. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. A febre aumentou, o homem ficou ainda mais pálido, os olhos começaram a secretar um líquido amarelado e o coração disparou. Logo começou a delirar, o que ainda não foi o pior. Daniel percebeu que a pele dele estava mudando. No começo pensou que fossem apenas manchas causadas pela febre, mas ao iluminar melhor com a lanterna, viu que não eram manchas. Na verdade, eram escamas pequenas e escuras, que cresciam e se espalhavam pelo corpo. A respiração ficou áspera, como um chiado, e os olhos que antes eram normais, agora tinham pupilas verticais, como as de uma cobra. Dani conhecia os efeitos do veneno de cobra e sabia que aquilo não era normal, não era uma reação típica. Algo estranho e impossível estava acontecendo com aquele homem. Os sintomas se agravaram depois de só alguns minutos. Os dedos do homem começaram a se alongar, as unhas ficaram grossas, a pele esticava de forma antinatural e a boca se abria mais do que qualquer boca humana conseguiria. O corpo dele começou a se retorcer, como se estivesse sendo reorganizado por dentro. O medo bateu tão forte que Dani se levantou num pulo e deu alguns passos para trás, tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de alucinação. Quando se aproximou novamente, o homem emitiu um som gutural e Daniel viu a língua se dividir em duas pontas. Aquela coisa diante dos seus olhos tinha se transformado em uma cobra. Da cabeça aos pés agora era um réptil. Foi nesse momento que ele soube que precisava sair dali imediatamente. Os familiares do homem que estavam ao redor também pareciam confusos. Perguntavam incrédulos o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, diz Daniel, que pareciam um pouco menos assustados que ele.
Era como se já soubessem que aquilo não era normal, mas de alguma forma entendessem o que estava se passando. Daniel não quis ver mais nada e disse que aquilo não era um caso médico, que era outra coisa. Ele saiu correndo da casa sem olhar para trás e só parou quando chegou de volta ao consultório. Ele trancou-se dentro, tremendo da cabeça aos pés. Ele tentou convencer a si mesmo de que tudo aquilo era fruto do cansaço ou da febre do paciente, mas no fundo, sabia que não era isso. Semanas se passaram e ninguém voltou a tocar no assunto daquele homem. Daniel também não teve coragem de perguntar, até que um dia, atendendo uma idosa, ela mencionou o caso. Disse que, embora não fosse muito comentado, as pessoas sabiam de algumas coisas. Daniel quis perguntar mais, mas a mulher apenas balançou a cabeça, como se falar demais fosse perigoso. Desde aquele dia, Daniel nunca mais duvidou do sobrenatural, porque depois de ver o que viu na serra, ele entendeu que nem tudo pode ser explicado pela ciência. Fazia muito tempo que eu queria ser mãe. Não sei por que não aconteceu antes, mas talvez não fosse o momento certo. A verdade é que eu já tinha 35 anos e nada do momento ideal chegar. Foi então que conheci um homem viúvo chamado Gustavo, que tinha um filho de 8 anos. Nós três nos demos muito bem e, como era de se esperar, decidimos formar uma família. Ao ver o Gustavo com o filho, renasceu em mim o desejo de ser mãe e percebi que aquela era a oportunidade perfeita. Comecei a tentar, mas nada. A cada dia sentia que a possibilidade de realizar meu sonho se desfazia um pouco mais. Sabia que com a idade que eu tinha, a fertilidade começava a diminuir e a ansiedade estava me dominando. Durante um check-up, o especialista recomendou que eu passasse um tempo no campo ou na praia. Gustavo tinha uma pequena propriedade a 2h30 de Florianópolis, então fomos para lá. 2 meses depois, uma bênção. Meus exames deram positivo. Fiquei com muito medo no início, mas tudo correu bem no primeiro trimestre e decidi ficar naquele lugar tranquilo para deixar as coisas fluírem melhor. No segundo trimestre, as complicações típicas já não me preocupavam. No entanto, quando completei 7 meses, tudo deixou de ir bem. Comecei a ter pesadelos quase todas as noites, e ao acordar não conseguia lembrar sobre o que eram. Sentia um cansaço constante, as vitaminas não faziam efeito, e desenvolvi um nervosismo persistente. O médico disse que podia ser por conta da proximidade do parto, mas o ultrassom mais recente mostrava que o bebê estava ótimo. Era um menino, e por ele me esforcei para me manter calma e superar esses episódios, mas não adiantava. Pelo contrário, só piorava. Uma manhã, enquanto tomava banho, notei um enorme hematoma nas costas. Fiquei apavorada e corri para o hospital, pois no fundo sentia um medo terrível de perder meu filho. Apesar de já estar com quase 8 meses, o que significaria apenas um parto prematuro, minha cabeça não conseguia processar isso. O pânico me sufocava e eu não conseguia enxergar que com alguns dias de incubadora, meu bebê ficaria bem. Depois da avaliação, o médico disse que eu não apresentava sinais de alerta e que talvez só estivesse precisando de um bom sulfato ferroso. Voltei para casa tentando me acalmar, mas acredito que a intuição materna nunca falha, e a minha dizia que algo estava errado. Os dias passavam lentamente e meu aspecto só piorava. Gustavo e o filho dele, que eu já amava como se fosse meu, me cercavam de carinho e apoio, mas nada parecia suficiente. Até que certa noite um pesadelo me despertou com gritos horríveis. Dessa vez eu me lembrava do sonho. Uma mulher pequena e deformada, com pernas de animal, circulava minha cama. Gustavo se assustou muito, acendeu a luz e vimos que não havia ninguém no quarto.
Com dificuldade consegui voltar a dormir, e no dia seguinte, ao me levantar, notei perto da cama um pó preto que não estava ali na noite anterior. Foi mais um dia de luta contra meus medos e aquela intuição que eu não conseguia entender. À noite os gritos e o medo voltaram, e novamente ao acordar, lá estava o pó escuro. Contei tudo para o Gustavo e mostrei o pó. Ele foi muito doce ao me ouvir, mas acabou dizendo que o bebê logo nasceria e que tudo voltaria ao normal. Achava que o estresse da gravidez estava me deixando paranoica. Quando entrei no 8º mês, a situação chegou ao limite. Uma noite me deitei ao lado do meu marido, fiz o sinal da cruz, rezei com fervor e adormeci. Em algum momento da madrugada, acordei sentindo algo estranho na barriga. Depois de despertar um pouco, vi uma figura grotesca ao meu lado. Parecia uma pessoa corcunda, coberta por uma manta. Estava acariciando minha barriga com cuidado e cochichava palavras muito estranhas. De repente ela se inclinou um pouco e pude ver seu rosto enrugado, com um nariz torto. Seus olhos pareciam os de um rato, mas a boca era grande com lábios grossos, entre os quais se viam dentes grandes e tortos. Aquela coisa que claramente não era humana se aproximou para cheirar minha barriga, como se estivesse sentindo o cheiro de comida. Naquele instante levantou os olhos e me viu acordada, horrorizada, mas imóvel. Eu consigo descrever tudo isso porque não conseguia reagir, talvez por causa da influência maligna dela. De repente pulou como um bicho e saiu correndo do quarto. Só então consegui me mover, e a primeira coisa que fiz foi gritar. Quando Gustavo acordou derrubando tudo, a porta do nosso quarto ainda estava se mexendo. Então, com a calma de uma mãe que finalmente entende o que ameaça seu filho, disse a ele que uma bruxa ou algo assim estava me perseguindo e que eu iria para a cidade ao amanhecer. Não sei se ele acreditou, mas me ajudou a arrumar as malas sem nem abrir a boca. Um mês depois, meu filho nasceu sem nenhum problema, e logo depois de sair do hospital, o levei para ser batizado. Minha avó sempre dizia que isso é um passo essencial quando se tem um filho. Talvez seja verdade, já que nunca mais vi aquela coisa asquerosa novamente. Isso aconteceu há alguns anos. Eu alugava um apartamento térreo que fica em uma casa antiga aqui no Canadá. Só tinha um quarto e uma sala de tamanho decente. A porta da frente dava direto para fora, e meu vizinho de cima, John, também tinha sua própria entrada. Ele era um cara solteiro, cerca de 10 anos mais velho que eu. Eu tinha 31 anos, então ele provavelmente estava na casa dos 40. Mesmo já sendo meu vizinho há 5 anos, nunca conversamos muito, pois John era um cara quieto. Embora morasse logo acima de mim, eu mal ouvia seus passos. Nosso bairro ficava perto do centro da cidade e era uma parte mais violenta, e por conta disso instalei diversas câmeras de segurança em minha casa, caso houvesse algum assalto. Isso ainda não tinha acontecido comigo, mas algumas outras pessoas na minha rua sofreram arrombamentos, então eu queria me proteger. Eram apenas pequenas câmeras com sensor de movimento que não exigiam perfurar as paredes, pois simplesmente ficavam coladas e mal se notavam. Numa sexta-feira à noite, saí para beber com alguns amigos. Havia uma rua perto da minha casa que tinha pequenos bares e pubs independentes, e nós costumávamos ir lá provavelmente uma vez por mês. Por volta da meia-noite já estávamos fartos e decidimos voltar para casa. Estava chovendo quando saímos, com uma neblina bastante densa, e todos nós seguimos caminhos separados. O pub ficava a uma curta caminhada de casa, então cheguei em menos de 10 minutos. A chuva havia apertado e fiquei aliviado por ter chegado antes de me encharcar completamente. Minha cabeça zumbia levemente por causa das bebidas. Não o suficiente para ser um problema,
mas o bastante para me manter acordado por um tempo. Abri a porta da frente, tirei os sapatos e me deitei no sofá da sala, ligando a TV sem prestar muita atenção ao que estava passando. Eu ainda podia ouvir o som da chuva do outro lado da janela da frente, e não demorou muito para que eu adormecesse. De repente acordei confuso sobre o motivo de estar na sala, mas em poucos segundos me lembrei. A primeira coisa que notei foi que estava muito mais gelado do que deveria estar dentro de casa, e então eu vi. A porta da frente estava escancarada e a chuva estava entrando com força. Meu coração deu um pulo, não por medo, mas por confusão. Levantei-me e fechei a porta, ainda sem entender o que estava acontecendo, pois parecia estranho que eu a tivesse deixado aberta. Normalmente não sou tão descuidado, mesmo depois de algumas bebidas. De qualquer forma, todo mundo comete erros, e talvez, no meu estado ligeiramente debilitado, eu tenha simplesmente esquecido de fechá-la. Tentando afastar aquela sensação incômoda do fundo da mente, verifiquei rapidamente o andar principal. Nada parecia fora do lugar, então decidi ir para a cama, convencido de que a porta aberta havia sido apenas um erro bobo da minha parte. Fui ao banheiro, escovei os dentes e logo depois desabei na cama, adormecendo imediatamente. A manhã chegou e tudo parecia normal. Um pouco de luz se filtrava pelas cortinas do meu quarto e a chuva havia parado. Quando saí do quarto, confesso que esperava encontrar algo errado, mas tudo estava exatamente como deixei. Não havia sinais de arrombamento e nada havia sido roubado, mas ainda assim algo me parecia estranho. Por puro capricho, resolvi verificar as câmeras de segurança que havia instalado em casa. Sinceramente, nunca esperei usá-las para algo sério, mas lá estava eu. Sentei-me à mesa de centro e comecei a percorrer as filmagens da noite anterior. O sensor de movimento havia captado apenas alguns clipes. O primeiro que vi foi o meu retorno, por volta da meia-noite. Eu não esperava ver mais nada até o momento em que acordei por volta das 2 da manhã, mas surpreendentemente havia um registro anterior. O carimbo de data e hora do vídeo era por volta da 1h30 da manhã. Na filmagem, meu vizinho John apareceu na tela somente de cueca, todo sujo e segurando o que parecia um pedaço de madeira cheio de pregos. Ele entrou direto na minha casa pela porta da frente. Juro que isso daria um calafrio em qualquer um, e comigo não foi diferente, mas o que ele fez a seguir foi ainda mais perturbador. Ele se aproximou de onde eu dormia no sofá e ficou ao meu lado, apenas observando e esfregando aquela madeira cheia de pregos nos próprios braços e pernas, ao ponto de começar a sangrar. A luz da TV piscava em suas costas enquanto ele permanecia parado ali, por um tempo que pareceu uma eternidade. Se passou uns 7 minutos até que fez algo que ainda me assombra profundamente. Ele se abaixou, colocou uma mão sobre minha cabeça e levantou a outra, quase como se estivesse orando por mim. Depois disso, levantou-se e saiu andando na direção da porta do meu quarto. Havia uma câmera no meu quarto, mas ao verificar percebi que o cômodo estava escuro demais para que fosse possível ver alguma coisa. Percorri a filmagem tentando encontrar o momento em que ele saiu do quarto, e quando finalmente encontrei, o carimbo de data e hora marcava 5 da manhã. Isso significava que meu vizinho esteve escondido no meu quarto quando fui dormir naquela noite, provavelmente no meu armário ou debaixo da cama. Me sentei ali e assisti a filmagem repetidas vezes, sem conseguir entender o que estava acontecendo. É difícil acreditar que alguém fosse capaz de tamanha bizarrice. Pensei em confrontá-lo, mas acabei ligando para a polícia naquele mesmo dia e também falei com o nosso senhorio. O senhorio concordou em expulsá-lo, mas infelizmente a polícia não fez mais do que apenas conversar com ele. De qualquer forma, ele se foi e nunca mais o vi.
Morei em Belo Horizonte até meus 22 anos e atualmente estou no Texas. Embora muita gente goste de falar que a vida aqui é fácil, a verdade é que a diferença é enorme. É outro ritmo, outro tipo de problema e outros tipos de eventos que podem te tirar o sono. Morei um tempo em frente a um hospital veterinário. A via que nos separava era larga, daquelas com canteiro central e 2 sentidos de tráfego, com 2 faixas para cada lado. Da janela do meu quarto, dava para ver o quintal dos fundos do hospital, onde ficavam as gaiolas, os bebedouros e os cercadinhos para os cães que estavam em hospedagem. Às vezes, se eu me esgueirasse pela janela em certo horário, conseguia ver quando os levavam para passear ou os banhavam com aquelas mangueiras industriais. Quando me mudei para cá, aconteceu algo horrível. Eu posso te contar direitinho, porque, como já disse, eles eram meus vizinhos. Sei exatamente como e quando tudo começou. Foi no começo de janeiro de 2009. Numa noite por volta das 3 da manhã, acordei com uivos. Juro por tudo, nunca na minha vida tinha escutado um som daqueles vindo de um animal. Não era um latido, nem sequer um chorinho. Era algo entre um grito humano e um gemido de dor, como se estivessem abrindo o bicho por dentro. No início foi só um, mas logo todos os cães hospedados começaram a uivar também. E depois, como se fosse contagioso, os cachorros da vizinhança inteira entraram no coro como se algo os estivesse chamando. Isso aconteceu por 6 madrugadas seguidas, sempre quase no mesmo horário. E então, do nada, parou. Nunca mais se ouviu nada parecido. Mas o que aconteceu na semana seguinte foi ainda pior. Por volta das 3 da manhã, uma sirene nos acordou. Não sabíamos de onde vinha até olharmos pela janela e ver que era o alarme do hospital veterinário. Não sei se vocês já viram, mas era um daqueles com torre de luz. Nesse caso, uma luz verde que girava no escuro, tingindo a fachada com um brilho que deixava a gente nervoso. A sirene só foi desligada 1 hora depois, e muitos de nós já não conseguimos voltar a dormir. Uma amiga que participava de uma daquelas associações de bairro decidiu ir até a clínica pela manhã para conversar com os responsáveis. Ela achou importante que alguém tomasse iniciativa, nem que fosse só para oferecer ajuda. Era horário de funcionamento, mas a clínica estava fechada. Ela então bateu na porta e um funcionário apareceu, dizendo que não era um bom momento. Mas minha amiga insistiu, perguntando o que tinha acontecido e se todos estavam bem. A resposta foi uma porta fechada na cara. Mesmo assim, ela não foi embora. Contornou o prédio e encontrou um portão lateral aberto, que dava acesso ao estacionamento dos funcionários. De lá viu uma porta dos fundos entreaberta e decidiu ir até lá. Na hora que entrou, a primeira coisa que viu foi uma moça deitada sobre uma mesa de exames. Era a filha do dono da clínica. Ela se contorcia de dor, encharcada de suor, com as costas arqueadas como se algo estivesse puxando seus ossos. Ela estava pálida e tremendo sem parar. O dono estava lá também e foi muito educado, é verdade. Ele agradeceu minha amiga pela preocupação, mas pediu com toda a gentileza do mundo que o deixasse cuidar da filha e que, como ela podia ver, estava passando por uma situação médica delicada. Quer que eu chame o 911? Ofereceu a ele. Não é necessário, somos médicos. Já estamos tomando providências. Ele mesmo a acompanhou até a saída, andando atrás dela como se estivesse escoltando, com as mãos cruzadas à frente e uma calma que causava desconforto. Na porta disse que o alarme não voltaria a tocar, que tinha sido uma falha interna e que lamentavam o ocorrido. Mas ficou um silêncio longo e estranho, provocado pela minha amiga que permaneceu parada, esperando por algo mais. Ao perceber que ela não iria embora sem uma resposta, o homem murmurou que a filha tinha sido mordida por um cachorro, mas que a situação já estava controlada. Pelo que minha amiga me contou, nada parecia estar sob controle. Eu já fui mordido por um cachorro,
E dói sim, mas não desse jeito. Não ao ponto de se contorcer de dor, suar em bicas e ficar com o rosto completamente desfigurado. O que mais me incomodou no meu caso foram as injeções contra a raiva, mas nunca gritei daquele jeito. Da minha casa, se prestasse atenção, dava para ouvir. A maior parte do tempo, o barulho dos carros na pista encobria tudo, mas se você abaixasse o volume da televisão e ficasse em silêncio total, dava para escutar. Eram gritos, mas não gritos como estamos acostumados a ouvir. Naquele mesmo dia, minha amiga não estava em casa, então não soube o que aconteceu enquanto estava fora. Quando voltou no fim da tarde, os vizinhos já a esperavam. Alguns estavam irritados e outros preocupados. A confrontaram assim que desceu do carro. "Por que você não fez nada?" "O quê?" perguntou minha amiga. Ninguém respondeu, só ficaram em silêncio, e então os gritos voltaram a ser ouvidos com clareza. Minha amiga voltou à clínica veterinária, dessa vez acompanhada de 2 moradoras do bairro. Estavam preparadas, cada uma com o celular na mão, só esperando apertar o botão para ligar para a polícia. Elas não queriam entrar à força, só queriam perguntar ao dono se ele precisava que chamassem uma ambulância ou a polícia. O homem as recebeu com uma expressão séria. Já não era o mesmo sujeito cordial de antes, mas as deixou entrar. "Guardem os celulares. É minha filha. Vocês não entendem, mas é minha filha." Então as conduziu para os fundos e foi lá que a viram. A garota estava amarrada, com correias de couro nos pulsos e tornozelos, presa a uma mesa metálica. A cabeça pendia para trás, os olhos completamente brancos, a boca aberta com uma espuma escorrendo pelos lábios. Mas o pior não era isso. O pior foi o que ela fez. Num momento começou a arquear o corpo para cima, mas não como quem está tendo uma convulsão. A coluna dela se curvava de forma que parecia que ia quebrar, parecendo um arco. Os pés e a cabeça continuavam encostados na mesa, mas o tronco flutuava. E então, a voz dela mudou. Ficou grave, distorcida e parecia vir de uma garganta que não era humana. Começou a dizer coisas horríveis, como palavrões, insultos e também segredos. Ela virou a cabeça na direção da minha amiga, cravou os olhos nela e disse com aquela voz: "Quer que eu conte como seu namorado morreu? Ou prefere que eu diga que foi culpa da sua mãe? Quer que eu conte com quem você estava quando ele morreu?" Minha amiga congelou na mesma hora, pois ninguém sabia dessas coisas. A moça continuava se contorcendo, mas o que mais assustou elas foi o momento em que uma das mãos se soltou. Era uma mão magra, mas com muita força. Ela movia-se como um inseto, com os dedos se dobrando ao contrário. A unha do dedo indicador parecia uma agulha, e com aquilo ela começou a raspar o próprio peito, marcando letras. O animal que a havia mordido estava a alguns metros dali, sobre outra mesa. Tinha a cabeça destroçada por um tiro de espingarda, mas ainda se mexia. Os músculos do cachorro se contraíam de forma desordenada, como se algo dentro dele ainda tentasse usar o corpo. O pai da garota as observava em silêncio, depois olhou uma por uma e perguntou: "Se seu filho estivesse assim, você chamaria a ambulância ou a polícia?" Uma das mulheres mais velha, a mesma que sempre tentava apaziguar as discussões dos vizinhos, foi quem puxou as outras 2 pelo braço. "Deixem, pois esse homem está fazendo o que pode. Imaginem o que deve ser ver sua filha desse jeito. Não somos nós quem deve julgá-lo." Minha amiga e a outra vizinha não estavam convencidas, mas saíram com a sensação de terem deixado algo inacabado. Nenhuma falou no caminho de volta, mas quando chegaram estavam com os olhos arregalados de medo pelo que viram. Os gritos tinham diminuído, mas às 11 da noite voltaram mais fortes. Eram gritos de alguém se rasgando por dentro. Além disso, houve barulhos de pancadas, coisas sendo quebradas e vidros estilhaçados.
Parecia que dentro da clínica uma briga violenta havia começado. Dessa vez minha amiga não aguentou e ligou para a polícia. E não foi a única. Várias ligações partiram do bairro naquela noite. Antes que a viatura chegasse, ouviram-se 2 disparos, um em seguida do outro. Depois, uma moto saiu em disparada pelo estacionamento dos fundos. Estava sem luz, então só deu para ouvir o som do motor se afastando pela estrada. Quando as viaturas chegaram, ninguém sabe ao certo o que encontraram. Entraram sem pedir autorização, sem bater, e depois selaram a entrada. Levaram o dono da clínica e mais 3 funcionários que estavam no local. A clínica foi fechada, assim de um dia para o outro. Ficou trancada por 7 meses, depois reabriu com outro logotipo, outras cores, mas o mesmo nome do dono ainda estava ali, numa plaquinha discreta. Minha amiga nunca se sentiu culpada pelo que aconteceu. Segundo ela fez o que era certo. Já eu sempre achei que ela se meteu onde não devia, pois dias depois foi emitido um alerta. A filha do dono foi listada como desaparecida. Nunca mais a encontraram, nem viva, nem morta. Eu não sei muito bem o que o pai dela estava fazendo, nem o que estava acontecendo naquele lugar. Porém, como podemos ver pelos relatos delas, era algo muito bizarro. Parecia uma mistura de possessão com experimento maluco. E aquele cachorro se mexendo mesmo depois de morto? Sei que é normal um corpo ter espasmos, mas como minha amiga e as vizinhas descreveram, não parecia bem isso. De qualquer forma, esse é o relato mais maluco que tenho para o canal e espero que tenham gostado. Mesmo de longe, desejo a todos um ótimo mês de maio. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. O que quero contar para vocês pode até ser curto, mas me marcou profundamente. Só não sei dizer se para o bem ou para o mal. Tudo isso aconteceu quando visitamos a casa da minha mãe em São José do Ribamar. Naquela época já fazia 5 anos que ela havia falecido. Aquela casa ficou completamente sozinha desde 2009. Nós morávamos lá com ela, mas quando meu pai faleceu um pouco antes dela, nos mudamos por conta de ser deprimente vê-la vazia. Tenho que dizer que aquela casa nunca ficou sem vigilância, pois minha tia, irmã da minha mãe, morava a 2 ruas dali e de vez em quando passava para ver se tudo estava em ordem. Mas ela também nunca entrava, por isso a casa permaneceu intacta. Fomos naquela ocasião porque minha irmã me convenceu a começar a tirar algumas coisas da casa. Iríamos ver se vendíamos, mas principalmente para que as coisas da mamãe não ficassem mais jogadas por lá. E fomos só eu e ela. Desde que chegamos, deixem-me dizer que não houve nada de estranho. Claro que a casa tinha um clima muito triste por tudo, mas ficamos lá por cerca de 1 hora colocando algumas coisas na caminhonete, organizando e descartando outras no lixo, até que chegamos ao quarto dela. Eu estava decidindo o que jogar e o que não jogar, e minha irmã estava no outro quarto ao lado. Aquela casa sempre manteve o serviço de eletricidade, pois minha tia não deixou que cortássemos. Ela se ofereceu para pagar a conta todo mês, dizendo que era para a casa nunca ficar no escuro e que de vez em quando trocaria as lâmpadas de fora. Então eu, mexendo em alguns aparelhos, liguei a televisão. E sem olhar para ela, peguei o controle enquanto mexia nas gavetas da mamãe. Liguei a TV para ver se ainda funcionava e só escutei. Maria. Era a voz da minha mãe, e isso foi a única coisa que se ouviu, já que a televisão não tinha sinal. E então minha irmã chegou perguntando se fui eu quem disse aquilo, e eu disse que não, claro que não. Mas ela me perguntou se foi alguma gravação porque parecia a voz da mamãe, e eu disse que aquela voz veio da televisão. Não sei que diabos aconteceu,
já que aquela TV nem estava conectada a algum aparelho para que a gente pudesse pensar que era resquício de alguma gravação. Não entendíamos o que aconteceu, e minha irmã foi quem tirou o controle da minha mão e começou a trocar de canal, dizendo que talvez fosse um erro de sintonização. E não, nenhum canal pegava. Nós duas saímos da casa depois disso. Eu juro por tudo o que quiserem que aquela era a voz da minha mãe. Foi um segundo em que ela chamou meu nome e minha irmã também ouviu. Não sabemos o que significou aquilo, mas devo dizer que, mesmo sendo a voz da mamãe, isso me assustou. Ao mesmo tempo, consegui lembrar exatamente como era a voz dela. Meu nome é Jonathan e me formei na Universidade da Califórnia em 2016. Minha experiência universitária foi perfeita. Eu fazia parte de uma fraternidade, administrava bem meus estudos e passava o tempo procurando por garotas. Ainda sou amigo de muitos dos meus antigos irmãos de fraternidade e recentemente fiquei noivo. O nome da minha noiva é Rosie e a conheci na universidade. Nunca fui ambicioso com nada no ensino médio, então a atmosfera da Universidade de Berkeley era extremamente estranha para mim. Era esquisito estar cercado por tantos autoproclamados grandes empreendedores. Como calouro, fui rapidamente levado à agitação do desenvolvimento de carreira e do planejamento dos próximos 30 anos de vida, tendo apenas 19. Se você quisesse receber algum tipo de oferta no mundo dos negócios, ter um perfil forte no LinkedIn era uma necessidade. Ainda me lembro do estresse de cultivar uma imagem profissional online, como se meu futuro dependesse totalmente disso. Mesmo assim, comecei minha busca por um estágio de verão, e não demorou muito para minha caixa de mensagens ter algo realmente significativo. Para minha genuína surpresa, uma empresa de prestígio me procurou, expressando interesse em meu perfil. Não era uma daquelas mensagens robóticas, pelo contrário. A mensagem indicava claramente que havia sido escrita especialmente para mim. Li aquela mensagem umas 6 vezes antes de finalmente responder, e depois de cerca de um dia, fui convidado para uma entrevista. Passei horas pesquisando a empresa para saber o que esperar e me preparei com todos os exemplos de perguntas que pude encontrar. Logo recebi uma nova mensagem, desta vez de um cara chamado Aaron Slovinsky. Nunca esquecerei esse nome enquanto viver. Ele afirmou que seria meu entrevistador, e naturalmente a primeira coisa que fiz foi procurar o histórico dele. No entanto, a empolgação logo deu lugar a outro sentimento. Procurei Aaron no LinkedIn esperando encontrar algumas informações sobre quem eu conheceria em breve, mas estranhamente não havia nada. Nenhum vestígio de sua vida profissional, nenhuma mídia social, absolutamente nada. Deixei isso de lado, atribuindo talvez a preferência por privacidade. Combinamos um dia e horário, e ele me deu o local da entrevista. Quando pesquisei no meu telefone, vi que era alguma cafeteria aleatória em Oakland. Foi aí que comecei a me sentir confuso. Por que a entrevista não aconteceria na nossa cidade? Tínhamos vários cafés e lugares perfeitos para esse tipo de encontro por ali. Mesmo assim, o endereço online parecia bastante normal, então não pensei muito sobre isso. Um dia antes da entrevista, contei tudo ao meu amigo Ryan, que ficou ainda mais desconfiado que eu, dizendo que a situação parecia estranha. Concordei com ele, mas ainda assim achei que valia a pena pela posição que eu poderia conseguir. Quando ele me perguntou como eu planejava ir até lá, disse que iria de Uber. Ele então se ofereceu para me levar, já que não estava fazendo nada no momento. Agradeci e aceitei sua oferta. Mal sabia eu que talvez nem estivesse contando essa história se ele não tivesse se oferecido para me acompanhar. Eram 4 da tarde do dia seguinte quando Ryan chegou ao meu dormitório. Entrei no carro e partimos.
30 minutos depois, pedi para que ele me deixasse num ponto específico. Agradeci e ele, preocupado, se ofereceu para esperar por mim. Saí do carro, fechei a porta, caminhei alguns minutos até o local e então congelei. Diante de mim havia um canteiro de obras, não uma cafeteria. Mais estranho ainda, toda aquela área não era residencial. Todos os edifícios pareciam fechados ou restritos. Confuso, verifiquei meu telefone novamente e confirmei que estava no local certo. Aparentemente, todo aquele quarteirão havia sido demolido recentemente. Tão recentemente que nem o Google Maps havia sido atualizado. Peguei meu celular para ligar para o meu amigo, mas antes que pudesse fazer isso, uma voz grossa soou atrás de mim. Jonathan! Me virei e vi um homem absurdamente alto, vestindo um terno preto de aparência cara. Graças a Deus, pensei aliviado por aquilo tudo não ser uma armação. Devo também observar que o carro ao lado dele era um Bentley preto fosco. Ele caminhou até mim com uma expressão confusa no rosto. Apertamos as mãos e quando perguntei sobre o canteiro de obras, ele disse que também ficou surpreso com aquilo. Quer saber? Por que não encontramos outro lugar? Entre, disse ele apontando para o carro. Ele voltou para o veículo, sentou-se no banco da frente e fechou a porta. Eu o segui dando a volta no carro apenas para admirar um pouco aquele automóvel impressionante. Mas ao olhar para o banco de trás, uma visão me causou um arrepio profundo. Deitado no chão, parcialmente obscurecido pelo vidro, estava um homem. Ele segurava algo longo e metálico nas mãos. Uma onda de terror percorreu meu corpo quando percebi que aquilo era uma armadilha. Afastei-me imediatamente do carro e corri o mais rápido que pude. Ouvi o homem gritar meu nome atrás de mim, mas nem me virei para olhar. Enquanto corria, ouvi o som de pneus cantando no asfalto. Olhei por cima do ombro e vi o carro fazendo a curva, apontando em minha direção. Eu precisava pensar em algo e rápido. Não havia como eu ultrapassar um carro. Não era uma situação em que simplesmente dava para escapar correndo. O local ao meu redor não tinha espaço aberto, apenas um labirinto de ruas vazias e escuras. Com terror, cheguei a um cruzamento e virei à direita, seguindo em direção a uma estrada. E então, como se fosse um milagre, vi que um dos prédios à frente tinha uma escada de incêndio baixa o suficiente para eu alcançar. Com toda a força que tinha, saltei e agarrei a escada. Subi o mais rápido que pude. O carro virou a esquina e parou na rua em frente ao prédio. Não consegui ver o motorista, mas sabia que ele estava me observando. Não havia mais nada que eu pudesse fazer, e os minutos seguintes pareceram uma eternidade. O carro ficou parado por mais um tempo, depois acelerou pela rua, virando à esquerda e sumindo da minha vista. Eu mal conseguia respirar quando peguei meu celular e liguei para Ryan, gritando ao telefone tudo o que havia acontecido. Fiquei na escada de incêndio até ele me encontrar, e quando encontrou, entrei no carro em silêncio e partimos. O rescaldo disso tudo foi surpreendentemente calmo. Eu simplesmente bloqueei aquilo da minha mente e me recusei a falar sobre o assunto, até mesmo com o meu amigo. Para mim era como se nunca tivesse acontecido. Mas por mais que eu tente, há momentos como agora em que não consigo evitar de lembrar cada detalhe horrível daquele dia que poderia ter sido o último da minha vida. Às vezes ainda me pergunto por que pessoas fazem esse tipo de coisa. Tráfico humano é o que mais se passa na minha cabeça, já que nessa época estava mais liso que sabão.